Um canhão lança um projétil por cima de uma montanha de altura H, de forma a passar quase tangenciando o cume C, no ponto mais alto de sua trajetória. A distância horizontal entre o canhão e o cume é R. Atrás da montanha há uma depressão de profundidade D. Determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto P, onde o projétil atinge o solo, em função de R, D e H. Para fazer esse exercício, a gente divide o problema em duas situações. A subida do projétil, que ele vai fazer essa subida em um tempo t1, e a descida, que ele vai fazer em um tempo t2. Como a gente quer achar a distância horizontal total, que eu vou chamar de ΔS total, a gente pode primeiro começar tentando achar os tempos t1 e t2. Primeiro, analisando então a subida. A subida no movimento vertical, a gente vai ter que a velocidade y final é igual à velocidade inicial y menos g vezes t1, certo? Equação da velocidade na vertical. Só que a velocidade final na vertical aqui é zero, nesse ponto aqui no cume. Então isso aqui é zero. Então vai ficar que o v0y é igual a g vezes t1, certo? Então com isso eu já tenho que o t1... ou melhor, vou deixar assim mesmo, né? v0y é igual a g vezes t1. Agora analisando o deslocamento na vertical, eu vou ter que o h é igual ao v0y vezes t1 menos g t1 ao quadrado sobre 2. É o sorvetão nessa subida aqui na vertical. Só que eu sei que o v0y t1 tem esse valor aqui. Então eu vou substituir. Então o h é igual a gt1 menos gt1 ao quadrado sobre 2. Aí aqui está multiplicando por t1 também. Então fica que o h é igual a gt1 ao quadrado menos gt1 ao quadrado sobre 2. Então o h é 1 gt1 ao quadrado menos meio gt1 ao quadrado vai dar meio gt1 ao quadrado. Então isolando o t1, né, eu vou ter que o t1 é igual a raiz de 2h sobre g. Então tá, achei o tempo 1. Agora eu vou achar o tempo 2. Então eu vou analisar agora a descida. Na descida, se eu já fizer o sorvetão, eu vou ter que a altura total é h mais d. Então, h mais d é igual à velocidade inicial, que é zero, na vertical, né? Mais, ou melhor, é mais mesmo, g vezes t2 ao quadrado sobre 2. Isolando t2, eu vou ter que t2 é igual a raiz de 2h mais d sobre g. Então, beleza, achamos T1 e T2. Então, agora eu vou olhar para o movimento na horizontal. Porque olhando o movimento na horizontal, eu consigo calcular o alcance total do movimento, né? Então, o ΔS total é igual à velocidade na horizontal, Vx, dividido pelo tempo total, que é T1 mais T2. Só que eu também sei que o Vx, se eu olhar, por exemplo, na subida, o Vx é o que ele percorreu na horizontal, que é R, dividido pelo T1. Então eu vou substituir isso. Então Vx é R sobre T1. Então o ΔS total é igual a R sobre T1 dividido por T1 mais T2.
Então eu vou ter que o ΔS total é igual a R T1 mais T2 dividido por T1. Só que eu sei os valores de T1 e T2, né? Vou colocar aqui o T1 é igual a raiz de 2H sobre G e o T2 é igual a raiz 2H mais D sobre G. Então, o ΔS total vai ser R T1 mais T2, que é raiz de 2H sobre G mais raiz de 2H mais D sobre G, dividido pelo T1, que é raiz de 2H sobre G. Então, o ΔS total vai ser, simplificando nessas contas, eu vou ter R vezes... Bom, esse raiz de G aqui nos denominadores vão cancelar. Então, vai ficar dividido por raiz de 2H raiz de 2H mais raiz de 2H mais D. Isso é igual a R sobre raiz de 2H vezes raiz de 2H mais raiz de 2H mais 2D. Raiz de 2H vai cortar aqui, então vai ficar R 1 mais raiz de 2H mais 2D sobre raiz de 2H. Isso é igual R 1 mais... Os dois vão cortar, né, aqui. Então fica raiz de H mais D sobre raiz de H. E esse termo, raiz de H mais D sobre raiz de H, isso aqui é igual mais D sobre H, certo? Isso é igual raiz de 1 mais D sobre H. Então, o ΔS total é igual a R 1 mais raiz de 1 mais D sobre H. Essa é a resposta.